Boa noite. Há uma revolução em curso na rede escolar portuguesa. O número de agrupamentos de escolas está a ser reduzido para metade. Menos diretores, menos serviços e mais alunos em cada agrupamento. Os prós e contras dos chamados mega-agrupamentos constituem o tema central do debate desta noite. Cumprimento o Governo, aqui representado pelo Secretário de Estado da Ensino e Administração Escolar, João Casanova de Almeida, e o diretor do agrupamento de escolas de Albufeira Poente, Aurélio Nascimento. Do outro lado está a diretora da Escola Secundária de Castelo da Maia, Paula Romão, e o professor da Universidade de Aveiro, Jorge Adelino Costa. Saúdo os presidentes das câmaras de Odivelas, Susana Amador, e de Lamego, Francisco Lopes, e os diretores de agrupamentos de escolas de Castro Daire, António Ferreira, e agrupamento de escolas de Alfim Santos de Lisboa. Chama-se, aliás, Amilcar Santos. Saúdo também os diretores regionais, os diretores de escolas e de agrupamentos e todos os professores que esta noite estão aqui, constituem a plateia do Prós e Contras, que vieram de vários cantos do país, como já pude perceber há bocado. Muito obrigada por terem vindo. Senhor Secretário de Estado, esta reforma parece surgir um pouco a contracorrente do que se passa quer na Europa, quer nos Estados Unidos, onde, segundo as melhores práticas de educação, se está a reduzir o número de alunos por escola. É a necessidade de reduzir custos? Boa noite, Fátima. Boa noite também aos meus companheiros de painel. Boa noite a todos os presentes e aos nossos espectadores lá em casa. Não, a reorganização da rede escolar está a ser feita de acordo com as necessidades do país. Esta é a reorganização que nós precisamos de fazer. Nós temos a necessidade de adequar a nossa rede escolar ao cumprimento de 12 anos de escolaridade. É necessário prevenir o abandono e potenciar o sucesso escolar, e isso consegue-se através de projetos educativos que prevêem todo o percurso escolar de um aluno, verticalizando esses agrupamentos. Consegue-se também potenciar a gestão dos recursos humanos, assim como os próprios recursos materiais das escolas. Nós temos o país com a dimensão que temos, não precisamos de ter todas as escolas dotadas das mesmas infraestruturas, precisamos de racionalizar os custos de investimento e nós estamos a reorganizar a rede escolar, tendo em conta a real necessidade, não diminuindo a qualidade, potenciando em termos pedagógicos o processo escolar dos alunos e estamos assim a contribuir para uma racionalização da rede escolar. Portanto, os agrupamentos que existiam eram insuficientes e pedagogicamente pouco aconselháveis, é isso? Pouco eficazes? Do ponto de vista pedagógico, termos as escolas separadas significa que há sempre uma dificuldade cada vez que um aluno muda de ciclo de escolaridade e muda de escola, e os indicadores mostram-nos que o insucesso é sempre mais relevante em cada um dos primeiros anos de cada ciclo de escolaridade. Ao permitir fazer uma integração de uma unidade organizacional que sirva os alunos durante o seu percurso escolar, estamos a contribuir para um maior sucesso. Mesmo que esses agrupamentos ascendam a mais que 2, 3 mil alunos? É preciso, primeiro que tudo, que se perceba que não há nenhuma deslocação de alunos. Os alunos que frequentam hoje determinada escola continuam nessa escola. Aqueles que correm no pátio da escola são os mesmos que vão correr hoje e amanhã, depois da agregação. Ninguém é deslocado. O que existe é uma nova direção que vai racionalizar os meios materiais, pedagógicos e os recursos humanos de uma nova unidade organizacional. Doutora Paula Romão, professora Paula Romão, o seu agrupamento passará a ter mais de 3 mil alunos. Eu começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, o meu colega, o professor Jorge Adelino Costa e a doutora Fátima, e agradecer este convite para estar aqui presente. Ora bem, Sr. Secretário de Estado, o seu discurso não passa disso mesmo, no discurso político. E é exatamente para quem está na prática que o discurso político e o articulado teórico não nos serve. Nós estamos muito mais preocupados com a consistência das ideias e com a coerência das práticas do que propriamente com a coerência do discurso.
e sinceramente não lhe encontrei em nenhum dos articulados, em nenhum dos pontos que referiu, não lhe encontrei de forma alguma em que é que o Sr. Secretário de Estado pensa que um projeto educativo único para escolas que estão a quilómetros, algumas a quilómetros de distância, com problemas completamente distintos, em que é que um projeto educativo único vai ajudar essas escolas a melhorar os seus resultados escolares. Porque se para os senhores o que lhes interessa é de facto, como acabou de focar, a gestão dos recursos físicos e humanos, para as escolas interessa-nos cada um dos alunos. Nós, diretores de escola, nós, professores, nós, pais, só estamos única e exclusivamente preocupados com o aluno, com o seu desempenho, com o seu sucesso escolar. E estamos perfeitamente convictos que estas mega dimensões vão trazer mega problemas e vão trazer mini soluções. E nós pretendemos exatamente o contrário. Encontrar uma solução para cada um dos casos que, de facto, nós identificamos na escola. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, a prática das escolas deverá falar muito mais alto do que qualquer discurso politicamente correto. Aliás, parece-nos que o discurso vai num sentido, as decisões vão noutro sentido e a ação ainda vai num terceiro sentido. Há que recentrar, de facto, de que é que nós estamos a falar. Agrega-se o que, Sr. Secretário de Estado? Poupa-se quanto, Sr. Secretário de Estado? Em cada uma das situações. Eu penso que isto é central, doutora Fátima, e gostava só de referir, Sr. Secretário de Estado, que é curioso que se mexa nas escolas, que se tente poupar à custa das escolas, quando as escolas são locais extraordinários. São locais de dinâmica fantástica, são locais onde não há enriquecimento ilícito, onde não há desvios orçamentais, onde não há um cêntimo, não há conhecimento de nenhuma escola que tenha um cêntimo que não seja devidamente certificado e, portanto, mexe-se na educação. Porquê? Se são locais que funcionam bem. O Secretário de Estado quer responder já? Ou... Posso responder já. Obrigado por ter colocado as questões nesses termos, porque permite assim esclarecer aquilo que está a ser feito. Pois nós concordamos exatamente consigo em que o foco está no aluno e não nos devemos desviar desse foco. E é exatamente pelo foco estar no aluno que eu referi que a nossa preocupação é a promoção do sucesso escolar e a prevenção do abandono. E esse é o foco. E tudo o resto tem que ser adequado a esse interesse maior. E o que aluno. É o resto, Sr. Secretário de Estado? E aquilo que nós estamos a fazer... O que é o resto? Pergunta Paula Romão. Está-se a referir a quê? O que é esse resto? O resto é tudo aquilo que referiu na sua intervenção, que é o que está a propiciar os meios para a promoção desse sucesso escolar e para a prevenção do abandono. Não existe nenhuma deslocação... Deixe-me só terminar. Okay. Na sua intervenção, quando coloca esse enfoque, está correto. Agora, o que é que nós temos que fazer? É mais fácil deixar tudo na mesma e chegarmos à conclusão de que podíamos ter chegado mais longe e não chegamos. Logo, temos que ter a coragem de adequar a rede escolar às efetivas necessidades dos nossos alunos. Os nossos alunos não podem continuar em escolas isoladas, em projetos educativos parcelares. Temos que lhes dar a perspectiva global. Quanto mais pequeno... Quanto mais pequeno, global de quem? Global da escolaridade, doutora Paula, global do percurso escolar, desde a sua entrada na escolaridade até à saída no 12º ano. É preciso que os projetos educativos estejam adequados para permitir cada vez mais, e é esse o nosso empenho, cada vez mais, cheguem mais longe, mais alunos no seu percurso escolar. É disso que vamos estamos falar a falar. De variáveis de cotidiano e deixar de parte todo esse entorno desse discurso que, teoricamente, parece que está todo articulado, mas que, na prática, de facto, isso não resulta. Porque, quando nós nos focamos nos alunos, cada aluno, e sabe, Sr. Secretário de Estado, que, ultimamente, o conceito de igualdade para todos foi substituído pelo de igualdade de oportunidades. Ou seja, neste momento, o maior desafio das escolas é elevar
levar o mais alto possível os alunos que são proficientes e tentar que o determinismo do estatuto socioeconómico e cultural de alguns alunos que chegam à escola, a escola deve tentar atenuar exatamente essa variável, que é uma variável que contraria o sucesso escolar. Ora, isso exige um foco de atenção muito pormenorizado, e é isso que neste momento as escolas fazem. É exatamente focados nesses alunos. Diga-me uma coisa, Sr. Secretário de Estado, que realmente, para que toda a gente entenda, como é que acha que aumentando a dimensão das escolas vai diminuir o insucesso escolar e o abandono escolar? Fale claro, diga variáveis concretas. Que estudos? O que é que há nessa matéria? Eu confesso que nem sequer conheço nenhum estudo, nem nacional, nem internacional, que sequer considere estas variáveis como sendo importantes no desempenho dos alunos. Faz favor, e depois eu vou abrir o debate. Responda quais são então as variáveis doutora Paula em que é que isto vai possibilitar. Mas fale claro, Sr. diminuir o insucesso. Vou falar claro, mas não para si, para os pais deste país. Exato. Os pais dos alunos que nós temos no sistema educativo estão preocupados com o sucesso escolar dos seus filhos. Querem que os seus filhos cheguem o mais longe possível. Querem que as escolas consigam dar-lhe a melhor escolaridade. Querem que as escolas sejam rigorosas, sejam exigentes. Querem que as escolas permeiem a sua assiduidade, a sua pontualidade. Querem que as escolas consigam incutir-lhe hábitos de trabalho que os façam chegar cada vez mais longe. E porquê que isso só é exatamente isso que os pais no nosso país é exatamente isso que os pais querem, que existam percursos sequenciais, articulados e que permitam aos seus educandos ter o maior nível de conhecimentos para chegarem na escolaridade o mais longe possível. O Secretário de Estado continua com um discurso completamente político, desligado do que é a prática do cotidiano de qualquer escola. O discurso o discurso está correto, a prática e aquilo que estão a fazer é que não está em consonância com o seu discurso. E é isso que aqui tem que ficar claro. Porque o senhor continua sempre a dizer à volta da mesma situação, mas, diga-me, então se acha que um dos pressupostos, dos 5 pressupostos que estão aqui elencados como sendo importantes para melhorar o desempenho escolar dos alunos, um deles é exatamente essa sequencialidade que falou desde o primeiro ano até o 12º. Então diga-me, porquê é que há situações em que vocês agregam escolas que têm exatamente os mesmos níveis de ensino? Explique-nos isto. Todos nós queremos saber porque é que isso está perguntado, acontece. Resposta, para eu vou passar depois aos outros convidados. Doutora Paula. Mas responda claro, por favor. Doutora Paula, eu já lhe expliquei as vantagens da sequencialidade. E onde é que há sequencialidade em escolas que têm ambas o nono... Se quiser ouvir falar, eu teria todo o gosto em esclarecê-lo. E fala com certeza, mas isto também é um debate, é um diálogo. Estado, mas não está a fugir à questão. Mas se quiser, eu respondo-lhe. Se quiser só perguntar, eu não tenho a oportunidade de lhe mostrar o que está a ser feito. Nós estamos a fazer este processo em diálogo com todos os parceiros que devem nestas matérias ser ouvidos. E ao longo destes 11 meses foi assim que nós trabalhámos com todos os parceiros. Foi assim que nós pacificámos as escolas a propósito da avaliação de desempenho docente que vinha instabilizando o clima na escola, e esse sim, porque focalizava os professores naquilo que verdadeiramente não é o aluno. E nós, em clima de diálogo, sabendo... Isso é essencial para eu depois abrir o debate. Doutora Paula Romão, a sua pergunta... Eu penso que aqui a Paula Romão tem razão nisto. Responda-lhe diretamente para eu poder abrir o debate. Eu já lhe respondi. A questão da variável... Porquê é que se agregam escolas que têm o mesmo nível de ensino e que só ficam na mesma até o 9º ano? Diretamente onde é que está à pergunta. Aí a sequencialidade até o 12º? Para eu depois abrir o debate. Mas recentre-se na pergunta, por favor. Doutora Paula, os agrupamentos que foram feitos tiveram em conta não uma variável isolada, como está a querer referir, tiveram em conta as variáveis todas que aqui estão. E a nossa realidade geográfica não se compadece com uma norma rígida. Todos os parâmetros que aqui estão em causa foram equacionados e muitos deles, como sabe, a própria autarquia, e sabe-o bem, a própria autarquia esteve de acordo com as agregações que foram feitas. Naturalmente, que estamos aqui a professor Adelino Costa, o senhor é professor universitário, é um estudioso destas matérias. O que é que pensa destes mega-agrupamentos agora constituídos? Obrigado e boa noite.
Nós devemos olhar para esta questão dos agrupamentos, eu diria, de imediato, dois modos. Um é a necessidade de agrupar escolas que estavam isoladas e que ao longo de quase 30 anos se tentou agrupar. Recordo as escolas básicas integradas nos anos 80, depois os TEIP, os Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, embora com outras razões. Mais tarde, a partir de 97, os agrupamentos de escolas. E, digamos que agrupar escolas isoladas de modo a dar coerência a determinados percursos e para que os professores não estejam isolados e tenham... Portanto, é um processo que vem de trás. Vem de trás. Portanto, até aí tudo bem. A questão que se põe neste momento não são esses agrupamentos, são a criação de... que se tem vindo a chamar mega-agrupamentos, e dentro desta questão fundamental que eu coloco é de determinadas escolas dentro desses agrupamentos. Porque nós chegamos à conclusão, portanto, pela realidade que nos é dada, que no mesmo agrupamento nós temos 2 ou 3 escolas com 700, 800 e 900 alunos. A questão põe-se fundamentalmente aí. Como é que se gerem estas escolas com um único órgão de gestão? Eu recordo que... Portanto, no caso, por exemplo, desta zona de Castelo da Maia, vamos ter mais 3 mil alunos no agrupamento, com um único órgão de gestão, um único diretor, para mais 3 mil alunos. Certo, mas se nós estamos a falar em escolas isoladas que têm 2 turmas, têm 3 turmas, têm 100 alunos, é uma realidade. Outra coisa é, de um momento para o outro, determinada escola que tem 780 alunos, que neste momento tem um órgão de gestão, deixa de o ter. O senhor acha que se perde o controle, que o órgão de gestão perde o controle? Toda a gestão do dia-a-dia dessa escola. Eu recordo que o relatório da OCDE, por exemplo, de 2009, referia como número médio de alunos por escola, 489 nos países da OCDE. E Portugal, já nessa altura, há 3 anos, tinha 800, a média da OCDE era de 800 alunos. Eu não sei o que é que vai ser neste momento. Portanto, agrava isto... O senhor não é sensível a estes argumentos que o Secretário de Estado acaba de invocar, da necessidade sequencial e articulação entre os vários níveis escolares? Só que, veja, a questão da sequencialidade, quando se entra no ensino secundário, no 10º ano, começa a questionar-se, porque eu não estou a ver os agrupamentos a terem todas as áreas de resposta, por exemplo, ao ensino secundário. A todas as áreas, a todo o ensino profissional e, portanto, essa sequencialidade certamente que será posta em causa. Mas a minha questão é de gestão. Como é que se gerem escolas que até este momento tinham essas centenas de alunos e que deixam neste momento de ter um órgão de gestão ali? Até porque, daquilo que se conhece, portanto, da informação que é disponível, o modelo de gestão que está a ser alterado, 75/2008, que está em alteração, não prevê, aparentemente, a informação que nos é dada da última reunião do Conselho de Ministros, não prevê alterações deste nível. Porque nós poderíamos estar a falar em mega-agrupamentos com outro modelo de gestão, com estruturas em cada escola que tivessem poder de decisão e não um mero coordenador. Inclusivamente, alguns serviços passam a ser únicos, uma única secretaria para o agrupamento inteiro. Mas toda a gestão do dia-a-dia, aquilo que o diretor faz diariamente numa escola, conhecendo os alunos, a gestão de proximidade, conhecendo os professores, a gestão de conflitos, a gestão de indisciplina da sala de aula, isso há escolas enormes que vão deixar de ter essa estrutura. O senhor teme que haja uma espécie de caos, é isso? Eu não sei se há um caos, mas que haverá nichos de conflitualidade em algumas escolas, que haverá algumas escolas em que os pais pensarão, eu não estou aqui como pai, mas em outubro o meu filho vai ficar numa escola que vai ser agregada com outra. E, portanto, quer numa, quer noutra, há 800 alunos. Eu não sei se é o meu filho que vai ficar sem o órgão de gestão, se é outra. Mas os pais poderão pensar 2 vezes se vão continuar a manter os seus filhos numa escola que até agora tinha um órgão de gestão e deixou de ter. Portanto, teme que... Há aqui uma coisa que é preocupante, por falar nos pais e os receios de que haja algum caos, há fenómenos de violência escolar, os bullying e outros, que neste caso poderão não conseguir ser tão controlados como só com um órgão de gestão. Isso está previsto, o Sr. Secretário de Estado, eu já passo para si. Está previsto as escolas ficam com um órgão de gestão, a agregação, a nova unidade organizacional fica com órgão de gestão e coordenadores nos outros estabelecimentos de ensino. E a nova lei, que, como falou o professor Jorge Adelino Costa, a nova lei, nos assessores, pode, se a escola assim o entender, a direção da escola, do agrupamento assim o entender, pode afetar um dos seus adjuntos a uma escola que tenha outra dimensão.
a parte organizacional fica prevista. O número de alunos que refere, de 400 de média, 800 de média, nós não ultrapassamos nestas agregações, em nenhuma das agregações, ultrapassamos o número que tinha sido atingido pelo último governo. Nós, nestas agregações, fizemos-las todas em consonância com esse número. Qual é o número máximo estava. que prevêem atingir? Eu falei há pouco em 3 mil, que é neste agrupamento, mas há existem algumas que podem apenas, chegar aos 5 mil? Não, nenhuma. Nenhuma. O máximo é 3 mil? Tem 3 mil e poucos alunos, que é o caso deste agrupamento. E são propostas das câmaras municipais que articulou com as respectivas escolas. Sob qualquer proposta que tivesse sido feita pelo Ministério da Educação e Ciência, não existe nenhuma proposta que ultrapasse em número aquilo que já tinha sido feito pelo anterior governo. Aqui também, e especificando um pouco aquilo que tinha sido dito sobre o projeto educativo, nós publicámos efetivamente, e é por isso que estamos a falar, a iniciar este debate, pelos critérios de constituição das agregações que não existiam. Publicámos um despacho onde damos a indicação do porquê de se fazerem as agregações, assim como para preservar, que não estava preservado, para preservar que algumas escolas, pela sua natureza, não sejam agregadas a não ser por vontade do próprio estabelecimento de ensino. E estamos a referir-nos a escolas profissionais, estamos a referir-nos a escolas TAPE, estamos a referir-nos Mas se a as escolas escolas... se negarem a essa agregação, o que é que acontece? As escolas no tinham... caso de haver a necessidade, estas no escolas... caso deste agrupamento que fica mega agrupamento, se houver uma rejeição, do ponto de vista administrativo, isso acontece na mesma ou não? Ou pode haver um recuo por parte do Ministério? As escolas estão excepcionadas, as escolas profissionais públicas de ensino artístico, as escolas TAPE, as escolas com contrato de autonomia, essas escolas com características especiais e para não perderem o seu projeto educativo, não foram agregadas, a não ser pela vontade da própria escola em agregar. As outras escolas foram agregadas em função do processo negocial que existiu e da vontade dos intervenientes por maioria. É claro que há um tempo para se apresentarem as propostas, outro tempo para ponderar sobre as propostas apresentadas e há um tempo para decidir sobre as agregações. E foi com base não no consenso nesta segunda fase, mas na maioria da vontade que foram feitas estas agregações. Adelino Costa, serve esta explicação? O Secretário de Estado acaba por explicar como é que se vai processar esta agregação? A explicação como se vai processar, sim. Agora, a questão continua para mim a mesma, que é como é que se gerem escolas com esta dimensão sem um órgão de gestão. Eu não sei mesmo se haverá algum... O Secretário já diz que o adjunto do diretor pode ser passado para uma das escolas. Veja, quer dizer, as escolas são mais complexas. Então, se neste momento são necessários um órgão de gestão com 3, 4 ou 5 pessoas, a partir deste momento basta um adjunto para gerir uma escola de 800 alunos. Quer dizer, é algo que eu não compreendo, eu não sei, visto do exterior, não sei se alguém compreende que em Portugal existem escolas com 800 e 900 alunos que não têm um diretor, portanto, que não têm um órgão de gestão. É um pouco impensável esta situação. Quer dizer, Aurélio Nascimento, no seu agrupamento escolar não há tantos alunos, há Albufeira. Boa noite. Permita-me, doutora Fátima Campos Ferreira, que saúde o Sr. Secretário de Estado, é o Dr. João Casanova Almeida, o Sr. Professor Adelino Costa e a minha colega Paula Romão. Boa noite. Sobre esta questão, permita-me dizer que tenho uma visão um bocadinho diferente acerca da questão da gestão das escolas. Eu tenho uma visão um bocadinho mais descentralizadora da gestão da escola. Eu acho que o ato educativo se faz na sala de aula, com o professor na sala de aula. Os alunos que este ano estão naquela sala de aula, para o ano estarão naquela sala de aula com ou sem agregação. Portanto, isto é, os alunos que frequentam as escolas do meu agrupamento, para o ano frequentarão as mesmas escolas com ou sem agregação. Aqueles que transitarão de escola para as mesmas escolas com ou sem agregação. E, portanto,
é preciso não esquecer que numa escola existem as estruturas intermédias às quais deve ser dada a importância que elas merecem ter. Portanto, existem os coordenadores de departamento, existem os diretores de turma e por aí fora, não é? Existe também... Mas são órgãos de gestão, são estruturas intermédias. De qualquer das formas, as escolas não ficarão sem um órgão de gestão, ou pelo menos um representante do órgão de gestão, que é o coordenador de estabelecimento, que com certeza que terá uma ligação muito grande ao órgão de gestão do agrupamento. Eu diria que o ato educativo se faz com o professor na sala de aula, com as estruturas intermédias a funcionar corretamente. Quantos alunos vai ter, quantos alunos pensa que... Neste momento eu tenho 1.250 e com quantos irá ficar? E vou ter 3.000... Aí também vai ter 3.000. Não, desculpe, 2.000, à volta de 2.000. E, portanto, conta com essas estruturas intermédias que o Sr. Professor acha que a gestão da escola se vai fazendo justamente a partir da sala de aula, não é? Exatamente, o próprio professor... eu só vejo, se me permite acrescentar isto, eu só vejo que, portanto, todo o processo se deve desenvolver, como dizia a minha colega há pouco, e muito bem, o Sr. Secretário de Estado também, todo o processo se deve desenvolver tendo em atenção, portanto, o sistema educativo e o principal, o tempo dele, que é o aluno. E em função disso, sinceramente não vejo qualquer inconveniente no desenvolvimento do agrupamento. Muito bem. Deixa-me ir ali ao professor Amílcar Santos, da Escola de Alfim Santos, que também vai ser aqui um mega agrupamento aqui em Lisboa. Quantos alunos vai ficar no seu agrupamento? Quantos alunos vão ficar? Boa noite, doutora Fátima Campos Ferreira. Boa noite ao painel que está no palco e a todos os presentes. O nosso agrupamento ficará com 3.100 alunos aproximadamente. Esta situação que refere dos mega-agrupamentos tem que se juntar a outras que têm, eu vou dizer uma palavra, revolucionado a escola portuguesa nos últimos 8 anos, pelo menos. Isto é, era desejável que as mudanças que têm acontecido tivessem acontecido com outro ritmo. Isto é, nos últimos 8 anos não temos tido quase um dia de paz. É legislação atrás de legislação, são comunicados atrás de comunicados, são esclarecimentos atrás de esclarecimentos. Não há tempo para a consolidação e avaliação da mudança. O país está todo um pouco assim, não é? É um bocadinho. Mas também digo, se não fosse o trabalho muito para além do dever... Dos professores e de todos os profissionais da educação nas escolas, há muito tempo que o Serviço Público de Educação teria ruído. O tal trabalho que começa dentro da sala de aula, como há pouco aqui disse o professor Aurélio Nascimento. Aurélio, que centrou as questões, respondendo ao professor Aline Costa, sobre a gestão dos estabelecimentos, na realidade esquece um pormenor que não é um pormenor. É que tudo demonstra que grande parte do sucesso de um projeto de escola e do sucesso dos alunos vem do clima de escola e excedem muito o que se passa na sala de aula. Aliás, o que se passa na sala de aula é um reflexo daquilo que é o clima daquela escola. Portanto, é o contrário, no seu ponto de vista. Discorda do seu colega. Eu lamento contradizer, mas é o contrário. E sabemos também, e nisto o professor Aline Costa pôs o dedo no sítio certo, na ferida, é que nós temos escolas muito diferenciadas. Quer dizer, o grande problema destas agregações, me permite o Sr. Secretário de Estado, é que o fato que uns vestem, todos têm de vestir. E todos sabemos que existem diversos corpos onde o fato pode não encaixar. E isto significa também, e a própria lei também já o dizia, que o parecer dos Conselhos Gerais, das direções ou dos Conselhos Pedagógicos tinha em conta, ou tem que ter em conta, essa realidade de cada agrupamento ou escola não agrupada. A nossa realidade, nós temos no agrupamento 1.823 alunos aproximadamente neste momento, dividido na escola EB23 e nas 3 escolas do primeiro ciclo com jardim de infância.
Nós somos 5 pessoas neste momento na direção da Escola Delfim Santos, e nem é de uma das escolas mais problemáticas do país, felizmente, mas o nosso trabalho é contínuo. E, aliás, quando... E gerem níveis diferentes, como já aí falou, desde a primária, não é? Diga. Desde o primeiro ciclo. Desde o primeiro ciclo. Pré-escolar, perdão. Pré-escolar mesmo. Primeiro ciclo, segundo e terceiro ciclo. E neste momento tem quantos alunos? 1823. 1800. E vamos passar então para 3100. Para 3100, à volta com a disso. mesma equipa de gestão. Com o mesmo número de equipa de pessoas gestão. na gestão. Como é que o senhor tenciona fazer? Coloca um adjunto em cada dessas escolas? Antes de mais, não lhe posso responder ainda, porque falta nomear a Comissão Administrativa Provisória e só depois, durante o ano letivo 2012-2013, é que teremos eleições para o novo diretor. Portanto, o processo concursal será feito nessa altura. Na realidade vai ser muito difícil, porque uma questão que se põe aqui, o critério numérico. Nós, mesmo com o número, tendo em mente o número, nós temos também realidades no país muito diferentes. Há escolas com 1000 alunos, ou com 800 alunos, ou com 700 alunos, que podem ter mais problemas de gestão do que uma escola com 1500. E isto tem que ser atendido pela realidade social, cultural, claro. etc. De certa maneira, esta reforma vai também reduzir o número de órgãos diretivos e, portanto, certamente isso vai repercutir-se sobre as receitas que, neste momento, muitos destes professores oferem. Portanto, há uma poupança, Sr. Secretário de Estado. Também do ponto de vista económico e financeiro. Não vale a pena também eludirmos isto, e o país está na situação em que está. Esta poupança existe. Já estão as contas feitas? Mas esta redução, esta reorganização e a redução a que alude não foi o motivo não é o da único reorganização. Motivo, não é o único. Não é o motivo. Mas há algum estudo que diga quanto é que o Estado vai poder poupar se forem reduzidos estes órgãos de gestão? Mas o nosso objetivo foi reorganizar a rede. Se tivesse sido como primeiro objetivo, se tivesse sido a questão da redução de lugares de direção, eu teria esses números de cor. A questão aqui é que o principal objetivo é a reorganização da rede para o cumprimento da escolaridade obrigatória. E o fato não é único. Exatamente por isso é que existem exceções. As exceções que eu lhe falei das escolas que não entram neste processo de agregação. Mas como é que responde, por exemplo, ao professor Amílcar Santos, desta escola de Delfim Santos, que fica com esta panóplia de alunos, de níveis, na tal sequencialidade de níveis, muito bem, mas com um nível de alunos de que ultrapassa os 3000? Sim, mas essa é a dimensão dessa organização e de outras, e que terão uma direção e que terá também em cada um dos estabelecimentos que não são a sede desta nova unidade organizacional, coordenadores que são elementos representativos da direção daquela escola. Os tais adjuntos que falou? Não. A direção da escola é formada pelo diretor, um subdiretor e adjuntos. E depois, cada um dos estabelecimentos que não tem a direção instalada tem também os coordenadores de estabelecimento. Doutora Fátima, só também um apontamento. Quando o modelo de gestão mudou para a figura do diretor, uma das questões que foram colocadas foi a necessidade das escolas terem um rosto, terem uma capacidade acrescida da proximidade também de gestão e de identificação dessa gestão. Quando nós estamos a afastar a gestão diária, que era aquilo que o professor Adelino Costa dizia, da comunidade educativa, neste caso, nós estamos a potenciar problemas. Porquê? Porque a educação, a todos os níveis, faz-se apenas de uma coisa, não se faz de outra matéria-prima, faz-se da relação. É o aluno que se relaciona com o professor e vice-versa. São os professores entre si, são os professores com os seus coordenadores, é a escola com a comunidade. Portanto, o senhor teme que haja muitas centenas de professores que nunca tenham qualquer contacto sequer com o órgão de gestão. Muitas disfunções, doutora Fátima. É assim, muitas disfunções, porque nós estamos a pensar, por exemplo, que a coordenação, e há pouco agora ele falava nisso, a coordenação que é feita pelas estruturas intermédias também se torna mais difícil, porque ao termos departamentos maiores, ao termos pessoas mais afastadas geograficamente nas escolas, não basta falar da sequencialidade
dos níveis que os alunos vão cumprir. É preciso que se faça a articulação para que essa sequencialidade não seja vã. E isso não só é um esforço hercúleo, como pode dar um deve superior ao haver. Estou a perceber. Deixa-me perguntar ao professor António Luís Ferreira, do agrupamento de Castro Daire. Aí está, creio eu, que é um daqueles agrupamentos que talvez fica favorecido com a extensão do número de escolas e de alunos. Boa noite. Cumprimentar a doutora Fátima, o painel, todos os presentes. Nós, neste momento, o que estamos a fazer é discutir ainda no campo ideológico. Porque ideológico? Sim, porque temos de ter presente que a educação, resultados não se obtêm em 2 dias. É um percurso contínuo que leva algum tempo. Eu não sei se neste momento os agrupamentos que entretanto foram constituídos já há alguns anos, se foi feito algum estudo e se verificou se de facto o serviço público de educação que foi prestado melhorou. Nós temos, porque o essencial de tudo isto é nós conseguirmos ter cidadãos estruturalmente bem preparados, termos alunos com conhecimento consolidado. E isto leva tempo a perceber-se esses resultados. De qualquer modo, eu tenho que falar do meu exemplo. Não quantos é um exemplo... alunos tinha até agora e quantos passa a ter o seu agrupamento? O agrupamento, nós já estamos agrupados desde 2010. Com certeza, por isso é que eu lhe pergunto, quantos é que há no agrupamento? Nós tínhamos a escola, o anterior agrupamento de escolas de Castro Daire, que se juntou com a escola secundária, em que andámos cerca de 800 alunos cada uma destas estruturas, juntou com outro agrupamento, que era o agrupamento de escolas de Mões, o que fez um total de 2.381 alunos. Numa realidade também muito complexa, porque Castro Daire é um concelho muito extenso, metido no meio da Serra de Montemuro, com escolas muito dispersas. Nós temos 17 escolas de primeiro ciclo, temos 22 estabelecimentos de jardim. Aí esse órgão de gestão vai ter que controlar escolas que ficam muito dispersas, como está a dizer. A 30 km, muitas delas a 30 km. Como é que vai fazer? Agora, vai deslocar um dos elementos para cada escola? Como é que faz? Como é que se consegue? Eu não querendo ser pretencioso no sentido de dizer que é um caso de sucesso, penso que pelo menos a experiência até agora é positiva. É positiva, mas exigiu. Mas isso significa que o presidente do órgão de gestão vai passar a semana de escola em escola na estrada? Não tem essa possibilidade. Não tem essa possibilidade, mas eu já lhe vou dizer como é que conseguimos minimizar esse problema. Por um lado, com um enorme esforço de todos, desde a estrutura diretiva até aos professores, funcionários, é necessário, de facto, um esforço enorme e eu concordo. Há muitos heróis espalhados pelo país todo, desde as direções aos professores. Está bem, mas compensa? Agora, esse esforço está a compensar? O que foi necessário em termos de funcionamento, por isso é que eu dizia que estamos no campo ideológico, porque em termos de funcionamento é aquilo que nós conseguimos avaliar agora. E em termos de funcionamento não há grandes perdas. Isto porquê? Porque é necessário ter muito cuidado na criação das equipas, tem que ser equipas com bastante experiência, não podem vir fazer o ciclo de aprendizagem neste momento, porque a estrutura é demasiado complexa e demasiado grande. Depois, e o senhor vai ter sempre equipas com essa experiência, Sr. Professor? Nós conseguimos ir buscar às anteriores direções aquelas pessoas que nós entendíamos, claro que ficaram outras com provas dadas, mas aquelas que, por uma questão até multidisciplinar, já tinham demonstrado competência e perfil para o exercício das funções. Depois é necessário a questão dos coordenadores de estabelecimento, é necessário também encontrar pessoas com um perfil adequado, porque uma só pessoa vai gerir na semana quase inteira uma escola que até aí era um agrupamento. Percebem-se as dificuldades. Depois, em termos de gestão, a visão de gestão tem que ser uma visão de autonomia monitorizada. Como é que os pais estão a reagir, da região estão a reagir a essa situação do órgão de gestão, ter escolas separadas por mais de 30 km? Felizmente, não houve grande movimentação de alunos, uma margem muito ligeira de movimentação de alunos. Por outro lado... Reagiram bem? Há sempre aquela contestação inicial, é humano contestar. Agora, a partir do momento em que nos encaramos essa realidade, o espírito de missão, a mesma causa uniu-nos a todos. E também tivemos a capacidade
a nossa capacidade e a boa vontade dos pais, e a capacidade deles também, de se juntarem a nós e serem de facto Sr. Professor, se tiver um caso de indisciplina numa escola e não tiver o órgão de gestão nessa escola, como é que vai resolver se esse órgão de gestão estiver a 30 km de distância? Nós, qualquer problema disciplinar, Nesse momento, e eles existem, hoje são muitos, nos dias de hoje, qualquer problema disciplinar nessa escola onde não está a direção, porque a direção está só na sede, é encaminhado de imediato para o coordenador do estabelecimento. Nós, na direção, por sorte até temos um jurista na direção temos um elemento que, de imediato, vai contactado ou desloca-se à escola, normalmente desloca-se à escola onde o incidente aconteceu e é tratado naturalmente aplicando tudo aquilo que está previsto no Estatuto do Aluno. E o coordenador do estabelecimento, como o Sr. Secretário já lhe tinha chamado e como o senhor também lhe chamou, é alguém que está preparado para ficar, sempre preparado, para ter uma escola a cargo, praticamente todas as semanas só? Também aí as pessoas que escolhemos e que convidamos para coordenadores de departamento são pessoas já com uma experiência bastante acentuada em termos de gestão, uns pertenceram até a órgãos executivos da Câmara Municipal. Temos uma outra situação, também já uma diretora, coordenadora do estabelecimento, que também fez parte de uma direção. Tem que haver, de facto, este cuidado na escolha das equipas. Professora Paula Romão. Eu, sinceramente, confesso que estou um pouco baralhada com o que aqui se está a passar. E porquê? Porque aquilo que de facto eu estou aqui a assistir é a explicações para encontrar soluções para problemas que neste momento as escolas não têm. É preciso que se coloque esta questão, mas porquê? Se as escolas neste momento não têm estes problemas, porquê é que estamos a criar problemas e a encontrar soluções para problemas que neste momento não existem? E de facto o meu colega, ao dizer, bem, o professor desloca-se, é um problema disciplinar, o professor desloca-se ou alguém da direção desloca-se à escola. Oh colega, mas isto faz algum sentido? Convenhamos. Para já ninguém é obrigado a ter carro. Portanto, as pessoas podem ter que ir de transporte público, certo? Ou agora, se calhar, para se candidatar a diretor de uma escola, alguém da direção tem que vir ao lado no currículo carta de condução e carro e, enfim, e mais. Ser secretário de Estado, não sei como é que estão a pensar custear essas situações. Vão pagar ao quilómetro, ao professor, ao diretor e aos professores também? Esta é uma questão importante, porque estas questões são questões que se põem na prática. Depois há aqui uma outra questão. E as palavras são suas. Numa questão que lhe colocou a doutora Fátima, disse a parte organizacional fica prevista. Pois é isso que nos diferencia. É que o senhor está preocupado com a parte organizacional, está preocupado com a gestão das escolas. E nós, diretores, e nós, professores, e os pais, o que queremos é alguém que lidera as escolas. E é aí que também devolvo a questão ao meu colega. O meu colega tem nitidamente uma visão de gestor. E, de facto, o que as escolas precisam não é de gestores. As escolas precisam de bons líderes. E diz-nos, de facto, a literatura é consensual que o caminho, nós sabemos qual é o caminho para combater o desempenho, o mau desempenho dos nossos alunos. E o mau desempenho dos nossos alunos, e o caminho qual é? 2 fatores importantíssimos. Investir no professor. O efeito professor é importantíssimo e a questão também da escola em si, ou seja, do efeito escola. E dentro do efeito escola, o que tem mais peso, disse o meu colega muito bem, são as questões do clima e é a questão da liderança. E, portanto, se o efeito escola está estimado entre 12% a 25%, há um artigo de Murilho que nos diz isso, a liderança é equivalente a 1/4 desse valor. Ou seja, se juntarmos isso aos 11% do Estatuto Socioeconómico e Cultural de origem do aluno, estamos a falar de 40%. Ora, 40% não é despiciando, convenhamos. E, portanto, andamos sempre... não me tire só a palavra, porque eu queria... o professor Aurélio Nascimento quer responder-lhe, porque a senhora professora falou... Que eu tenho necessidade de lhe responder. E de lhe responder da seguinte forma. Eu há pouco disse que tinha uma visão mais descentralizada da gestão da escola. Precisamente por aquilo que acaba de dizer. Portanto, enquanto que as pessoas estão preocupadas em saber quem é que aplica a medida disciplinar ou não aplica a medida disciplinar, as pessoas estão preocupadas em saber quem é que gera a escola ou não gera a escola. Eu estou mais preocupado em saber quem é que lidera a escola. E, portanto, eu reservo para o órgão de administração e gestão da escola isso que a colega diz, a liderança da escola. Eu reservo para o órgão de administração e gestão da escola o criar das condições para desenvolver o ato educativo com a qualidade que ele deve ter. E, portanto, isso implica que
que esse órgão de gestão, unipessoal ou não... Porque sejam grandes lideranças, grandes líderes. Se me permite, portanto, isso implica que esse órgão de gestão, unipessoal ou não, porque ele nunca é unipessoal. Portanto, hoje eu sou diretor, dizem que é um órgão unipessoal, mas eu não sou. Portanto, eu tenho uma equipa, tenho uma subdiretora, tenho duas adjuntas que trabalham diretamente comigo, e mais. E tenho o coordenador dos diretores de turma, e tenho os coordenadores de departamento, e tenho os diretores de turma, e tenho os professores na sala de aula. E, portanto, ao órgão de gestão deve estar essencialmente atribuída a função que implica, portanto, ter a visão da escola, ter a construção de um projeto educativo, ou colaborar na construção, ou dinamizar a construção de um projeto educativo que responda àquela comunidade escolar. E devo-lhe dizer mais, acho que a agregação, e estou a falar concretamente na minha situação, desculpe, agora estou a falar... Faz favor, Sr. Professor, e vai terminar. Portanto, o caso concreto do meu agrupamento, eu acho que ele só tem a ganhar com o acrescentar de mais uma escola. E porquê? Eu explico porquê. Porque, neste momento, e falou-se aqui de estruturas intermédias extremamente importantes, aliás, passando até por cima das estruturas intermédias, indo para o Conselho Pedagógico, que é formado pelos coordenadores de departamento, sabe perfeitamente que um agrupamento da dimensão do meu de 1.200 alunos tem departamentos que aparentemente são grandes, mas não são. Os departamentos englobam muitas disciplinas. E há casos, por exemplo, no meu agrupamento, professor de espanhol é só um. Muito bem. Portanto, deixe-me acabar, por favor. Tenho que terminar, que eu estou aqui para intervalo, tenho que dar a palavra ali deste lado e vamos terminar. Faz favor, faz favor. Teve mais tempo do que eu. Teve o tempo que teve. E, portanto, é só para dizer o seguinte, com a agregação, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que os departamentos vão crescer, vão sim senhor. E as pessoas dizem, mas um departamento com 30 ou 35 professores consegue-se gerir? Consegue-se, claro que se consegue. Porque o departamento pode fazer uma reunião de departamento parcelar de um quarto de hora, de 20 minutos, geral, e depois partir-se das diferentes disciplinas. Muito bem. Coisa que atualmente não é possível. Vou resumir o que o meu colega acabou de dizer. Portanto, não pense que eu sou gestor. Aliás, eu tenho formação de economia, macroeconomia, mas não sou gestor. O colega, então, o que me está... vamos resumir desta forma. Considera que se lideram melhor grandes estruturas do que pequenas estruturas. Resumindo, é isso que nos está a dizer. Eu não sei o que é que considera grande e o que é que considera pequeno. Resumindo, o que nos está a dizer é que se lidera melhor um agrupamento... Desculpe que agora é a minha vez. Lidera-se melhor... Força, vá. Não percam tempo com palmas, vá lá. O que me está a dizer... De facto, é que se lidera melhor uma escola com 3.000 alunos do que se lidera e com 300 professores do que se lidera uma escola com 1.000 alunos e com 100 professores. Colega, é isso que acabou de dizer, resumindo tudo o que disse foi isto. E daí? Sim, e daí que, de facto, é quase... há aqui uma questão que é importantíssima e que a opinião pública tem que saber. É que, quando falamos de órgãos de gestão intermédia, estamos a falar de quem? De coordenadores que não têm redução da componente letiva para o exercício do cargo. Estamos a falar de professores que têm que dar as suas aulas... Não percam tempo com as palmas, vá. Estamos a falar de professores que, para além de terem o horário completo das suas aulas, ainda têm que gerir o departamento que, neste momento, diga-se de passagem que há departamentos que, neste momento, já têm 50 professores e que vão passar a ter mais do dobro, 100 e tal professores, e, para além disso, têm que... Não estranhe, nem faça essa cara, porque é assim mesmo. Não é essa a minha realidade. Pronto, mas é que é assim mesmo. Falemos claro, porque é preciso. Aqui é falar-se claro. E, portanto, diga-me, de facto, quando falamos de órgãos de gestão intermédios, isso tudo, em teoria, parece tudo perfeito. Na prática, não são dadas condições às escolas. Portanto, os coordenadores de departamento, neste momento, andam já cansados, assim como os professores, porque sabe que à escola cai tudo. Os professores são fantásticos e quem disser o contrário está errado. As escolas têm dinâmicas extraordinárias. Os professores trabalham muito mais para além do seu horário e com recurso e fazem e desdobram-se em múltiplas funções. Mais, os professores, para além de lecionar a sua disciplina, têm que dar educação cívica, educação ambiental, educação para a saúde. Acha que não são tarefas demais mas eu peço para os professores? Desculpa, mas aquilo que está a dizer, todos nós professores e nós diretores sabemos que é uma realidade, que os professores trabalham. Agora,
está a colocar na minha boca palavras que eu não disse. Então acha que para os está a catalogar, sim, colega, está então a catalogar acha, ações então que eu não tenho. Com certeza, mas então não, colega, estou não a pode entender, ter... desculpe, não estou a desculpe. entender. Mas não olha, estou a para já entender. o colega está a falar de uma situação que pensa que vai acontecer, porque o colega ainda não passou por essa situação. Mas, e isso faz toda a diferença. Portanto, o colega acabou de dizer que tem uma escola com dimensões relativamente apropriadas e que vai passar. E, portanto, todo o seu discurso cai pela base na medida em que não é de experiência feita, mas é daquilo que pensa que vai acontecer. Deixe terminar o discurso, deixe terminar a ideia, termina, que vamos para o intervalo. Estava a dizer... Portanto, basicamente, o que eu lhe estava a dizer é que o que não está a dizer é que um coordenador de departamento vai conseguir perfeitamente, sem redução da componente letiva, vai conseguir fazer o exercício das suas funções em plenas. Colega, não vai, e digo-lhe mais, não é possível exigir neste momento mais e melhor a quem tanto já faz, que são os coordenadores e os professores. Voltamos já para a segunda parte do prós e contras, dentro de alguns instantes. Até já. Para escolher um lado, é preciso conhecer os dois. Prós e contras, o maior debate da televisão portuguesa.